paz do Senhor, queridos professores, estamos iniciando hoje mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje nós iremos abordar o tema da lição dos jovens, que falará de Daniel. E a nossa lição, ela traz Daniel na cova dos leões, um exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. Eu convido você, querido professor, querido aluno, a junto comigo nos aprofundarmos nos ensinamentos do livro do profeta Daniel. Vamos acompanhar o slide onde nós vamos ter o nosso texto do dia, que diz assim: E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem dos nobres. Daniel, capítulo 1, versículo 3. Nós conseguimos perceber aqui no nosso texto o momento em que o rei da Babilônia, ele vai até Jerusalém e invade a cidade e solicita que Aspenaz, o chefe dos eunucos, traga alguns jovens cativos de Jerusalém para a Babilônia. Também na nossa lição, voltando um pouquinho à nossa revista, nós vamos ter vários temas que vamos tratar esse trimestre com os nossos jovens. Depois, a lição 2, ela vai falar de como vivermos na Babilônia. Nessa primeira, a gente vai acompanhar a jornada de Daniel e seus amigos e entender o panorama bíblico dessa jornada. Vamos agora à nossa síntese do dia. Daniel é um exemplo inspirador de fidelidade em uma cultura hostil. Nós vamos reforçar aos nossos jovens a importância de nós sermos fiéis ao nosso Deus acima de qualquer cultura. Daniel, ele foi tirado de Jerusalém, levado cativo à Babilônia, mas ele manteve os seus princípios e manteve a sua fé em Deus. Objetivos da nossa lição. Isso nós precisamos deixar bem frisados aos nossos jovens. Entender o panorama geral do livro de Daniel. Nós vamos entender um pouco do contexto histórico, conhecer os personagens e o enredo dessa história. Compreender o contexto, o histórico da vida do profeta e refletir. Nós vamos refletir a respeito da chegada dos jovens hebreus na Babilônia, entender como foi esse processo de transição e mostrar como eles guardaram a sua fé em uma terra estranha. Vamos continuar? Vamos ler com os nossos jovens a introdução, que diz assim: Nesse trimestre teremos o privilégio de nos aprofundar nos estudos do livro de Daniel, considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, em virtude das revelações e visões escatológicas que o Senhor deu ao profeta. Daniel é um livro histórico e profético. Ele abrange o período no qual os israelitas estiveram exilados na Babilônia, destacando as experiências marcantes e desafiadoras de Daniel e seus amigos em terra estrangeira. Ao percorrermos os seus 12 capítulos, seremos conduzidos a uma compreensão mais profunda da relevância e urgência da mensagem de Deus para os nossos dias. Daniel, ele é um exemplo inspirador para os cristãos em geral e aos jovens em particular. Seu testemunho de vida nos encoraja a enfrentar as adversidades e a cultura secularizada, pluralista e neopagã que predomina na sociedade ocidental e contemporânea. É um modelo de líder levantado por Deus em uma cultura hostil. Na primeira lição, nós teremos uma visão panorâmica do livro e do seu contexto, e é o início da vida dos jovens hebreus no cativeiro babilônico. Então, aqui nessa introdução, ele traz um pouquinho de tudo que nós vamos estar vendo, né? Esse panorama histórico, esse contexto do posicionamento de Daniel e seus amigos dentro da Babilônia. Mostra o momento em que o rei Nabucodonosor, ele toma ali Jerusalém, e nós vamos nos aprofundar agora no tópico 1, aonde nós vamos ver
o livro de Daniel. Panorama geral, né? A gente vai pincelar aqui para que você possa trazer ao seu jovem uma forma simples para que ele compreenda o texto. É interessante, querido professor, que você instigue o seu jovem durante esse trimestre a ler o livro de Daniel, né? São apenas 12 capítulos e a gente está criando com eles essa conexão com o livro para a gente entender todo o contexto histórico da época que está acontecendo. Os 12 capítulos do livro de Daniel percorrem um longo período histórico que começa com a primeira invasão babilônica no reino de Judá, de 605 a.C., até a queda da Babilônia diante de Ciro da Pérsia em 536 a.C. O livro de Daniel ele é chamado de Apocalipse do Antigo Testamento. Ele nos traz ensinamentos desde o exílio babilônico até Jesus, registrando mensagens proféticas a qual o Senhor revelou, destacando eventos escatológicos através de suas visões. Nós percebemos Daniel sendo usado por Deus como um conselheiro, né, desses reis, intérprete, mas o Senhor também se manifestando a Daniel, mostrando aquilo que estava por vir. Principais personagens do livro de Daniel. Nós vamos ver aqui Daniel, também chamado de Beltesazar. Ele era um israelita cativo que se tornou conselheiro real. Temos a referência, Daniel capítulo 1 e Daniel capítulo 12, do versículo ao 3. Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, que ficou temporariamente insano por não reconhecer a posição soberana de Deus. A referência também está ali ao lado. Nós temos Sadraque, que também é chamado de Ananias, exilado judeu, colocado como responsável pela província da Babilônia, foi salvo por Deus na fornalha em chamas. Né? Aquele grupo de amigos, a gente vai ver também Mesaque, que passou por esta mesma aprovação e teve o livramento do Senhor. Mesaque, que também era chamado de Misael. E nós temos Abednego, também chamado de Azarias, que era um judeu exilado, junto com os seus outros amigos, passou pela aprovação da fornalha ardente e o Senhor também deu livramento a ele. Nós percebemos aqui, queridos amados, que não só Daniel, mas os seus amigos, eles eram posicionados em Deus. E acredito que tinham forças um no outro, buscavam um no outro e oravam junto ao Deus de Israel. É muito interessante que no mundo em que vivemos, às vezes, as pessoas se deixam influenciar pelos outros. E nós percebemos que esses 4 amigos se manteram firmes, sendo influência uns para os outros e influência para o reino de Deus. Então, converse com seu jovem, pergunte quem tem sido as suas influências e como eles têm se posicionado diante do mundo em que temos vivido. Nós temos ali também Beltesazar, o sucessor de Nabucodonosor como rei da Babilônia. Também usou Daniel como intérprete. E nós temos o rei Dário, sucessor persa de Beltesazar, como governante da Babilônia. Seus conselheiros os pressionaram para que jogasse Daniel na cova dos leões. Capítulo 5, versículo 31 e o capítulo 6, versículo 28, é onde acontece o episódio de Daniel na cova dos leões. Aqui também a gente vai ter, a gente separou nos slides para os irmãos, os reis da Babilônia, os reis da Pérsia e os reis de Judá, para que você consiga, ao estudar o livro de Daniel, ter esse contexto e esse subsídio para apresentar aos seus jovens. Nós vamos ver Nabucodonosor, entre outros Ciro, Josias, Jeoacás, Joaquim, os reis de Judá, né? Os reis da Pérsia, Ciro, Cambises, o rei da Babilônia, Nerigassar, Lebassar, Nabucodonosor. E agora a gente chega na parte de autoria do livro de Daniel. A autoria do livro, ela é atribuída tradicionalmente a Daniel. E, meus queridos amados irmãos e professores, esse versículo é muito importante para que você leia em sala de aula. Mateus capítulo 24 e versículo 15.
aonde o próprio Jesus, ele afirma, né, ele menciona os escritos de Daniel. E o versículo diz assim: quando, pois, virde a abominação da desolação que se falou, o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, a gente usa também esse versículo para confirmar a autoria do livro do profeta Daniel. O livro de Daniel foi escrito em hebraico e aramaico e pode ser dividido em duas seções. Na nossa introdução, a gente consegue perceber que o autor da nossa revista, ele menciona sobre essas seções, sobre o livro ser histórico e profético. Então, o livro ele é dividido em duas seções, histórico e profético. Dos capítulos 1 ao 6, são narrados fatos importantes na vida de Daniel dentro da Babilônia. E dos capítulos 7 ao 12 estão as visões e mensagens proféticas. Agora vamos para a compreensão do texto, que é o nosso tópico 2 da nossa amada revista da EBD. Tópico 2. E nós vamos ter os subtópicos ali também para você estar trabalhando com o seu jovem. Contexto histórico, um rei ímpio e Deus castiga o seu povo. No contexto histórico, a gente vai ver um cenário de instabilidade sobre Israel, sobre Jerusalém. Nós vemos ali a decorrente disputa pelo poder político e a predominação naquela região. Nós vemos Babilônia se consolidando como uma grande potência mundial e acontecendo, né, as invasões de território onde eles levam cativo o povo de Deus. Um rei ímpio, e quando falamos de um rei ímpio, um rei específico que se passa na história, é o rei Jeoaquim. O rei Jeoaquim, ele é o segundo filho do rei Josias com Zebuba. Ele tornou-se rei de Judá quando tinha 25 anos e ele reinou 11 anos. Essa referência também você pode ler com os seus jovens, está em 2 Reis, capítulo 23, versículo 26. Jeoaquim, ele não tinha uma boa reputação, pois ele não fez o que era honroso ao Senhor e útil para o seu povo. Ele foi um rei mau, um rei desobediente, um rei que profanou a palavra do Senhor e queimou também até os rolos da palavra de Deus. Então foi uma pessoa que fez tudo contra o Senhor e não cuidou do povo do Senhor, do reinado que havia recebido. E por isso, ali no próximo tópico, a gente vê o castigo do Senhor, né? Porque tudo que a gente faz, e a gente tem que mostrar isso para os nossos jovens, que há uma consequência. E às vezes imediata e às vezes futura. Tudo que a gente planta, a lei da semeadura, a gente vai colher. Então, olha só, o povo judeu passou por um cativeiro babilônico por mais de 70 anos. E o que nós percebemos aqui é que tudo que o rei Jeoaquim fez teve a consequência. E Deus, ele castiga o seu povo. O profeta Daniel, ele é enfático ao escrever que o Senhor, ele entregou Judá nas mãos de Nabucodonosor. Deus permitiu o cativeiro babilônico. E é isso que eu quero que você entenda aqui. Por que o povo de Deus passou por tudo isso? Não é porque o rei Nabucodonosor tinha tanto poder, o rei da Pérsia havia tanto poder para subjugar o povo de Deus. Isso só aconteceu por permissão do nosso Deus. Se passaram reinos, se passaram imperadores, mas o nosso Deus, ele permanece para todo sempre. E é isso que nós precisamos deixar os nossos jovens cientes. E nós vemos o exemplo de Jeoaquim, que fez o que era mal diante do Senhor e levou o povo a se distanciar de Deus. E houve consequências. E uma das consequências foi o exílio babilônico. Vamos seguir aqui. A relevância do livro de Daniel para os nossos dias. Então, nós vamos chegando aqui em um dos últimos tópicos da nossa lição de número 1. E o que nós vamos abordar nesses tópicos?
a gente vai ver que o subtópico 1 diz um livro para todas as épocas. Subtópico 2, um mundo transtornado. E o 3, devoção e testemunho público. Meus amados irmãos, nós percebemos ali, olhando para o livro de Daniel, um cenário ao qual Daniel, ele vem jovem da Babilônia, de Israel e é levado para a Babilônia. Ele cresce ali e morre, ali também. E nós vemos que ele foi influente aonde ele estava. E a relevância do livro de Daniel para a nossa época, ela é muito importante para nós entendermos que Deus é Deus em todos os lugares. O autor da nossa revista, ele fala assim, olhando para uma jornada íntegra do jovem hebreu até a sua velhice, Daniel ele não se manteve firme só na sua juventude, mas ele firmou seus pés na rocha e foi fiel até o fim. O livro de Daniel é para todas as épocas. Retirado à força da sua casa quando tinha cerca de 14 anos, Daniel foi conduzido até uma terra estrangeira. Dentro de uma cultura hostil, cercado por inimigos, enfrentou diversos desafios ao longo da sua trajetória. A gente vê um jovem que saiu da sua terra, cresceu, se desenvolveu, teve sua formação, sua educação dentro da Babilônia, mas manteve os seus princípios. O tempo passou, mas ele continuou sendo fiel ao Senhor. Então, esse livro ele nos mostra a fidelidade através do tempo. Amém? E nós vamos a um mundo transtornado, tópico 2. O tópico 2, ele nos fala que o período que o profeta Daniel estava foi um período muito conturbado, turbulento por conta das mudanças geopolíticas na região do Oriente Médio. Ele viveu num mundo cujas características se repetem até hoje. Um mundo frágil e cheio de incertezas, um mundo com constante transição de poder. Esse ano nós percebemos as mudanças políticas, os anos de eleições, onde todos ficam apreensivos com o que vai acontecer e se surgem várias incertezas de governantes que honram a Deus ou desonram a Deus. Então a gente vive um período de instabilidade onde a gente não sabe o que vai acontecer. Mas eu quero dizer para você que as incertezas dos homens, elas não podem confundir aquilo que o Senhor já deixou escrito e é certo, que é Ele quem cuida de todas as coisas e Ele tem o poder de todas as coisas e Ele conduz os teus passos. Isso nós devemos falar para os nossos jovens. E ele também viveu num mundo de conflitos e violência. Daniel viveu perto de horrores, de destruição provocadas pelas guerras entre as nações, e se sentiu na pele, ele sentiu na pele o sofrimento decorrente do exílio. Semelhante, o mundo contemporâneo continua a ser palco de conflitos internos e internacionais, ações terroristas, violência de todas as formas, provocador de imigração forçada e nos faz recordar das pessoas que se encontram em situações que precisam de nossa oração e apoio para buscar soluções. Nós percebemos em que nós vivemos em um mundo cheio de conflitos, cheio de guerras. Naquela época o povo foi levado à força para a Babilônia. Hoje tem pessoas saindo também à força da sua terra natal, da sua cidade, do seu país, por conta de conflitos de guerra. Nós vemos nos jornais as pessoas fugindo pelo mar, tentando passar as fronteiras, porque estão vivendo em um mundo caótico, cheio de guerra e sofrimento. Mas eu quero que nós possamos reforçar para os nossos jovens que nesse mundo nós possamos passar por lutas, por tribulações, porém tem algo preparado para cada um de nós. O livro de Daniel ele nos mostra também a questão da visão do que estava acontecendo, mas do que estava por vir, anunciando Cristo, anunciando a mensagem escatológica da volta do Senhor. Então, que nós possamos entender que tudo o que nós estamos vivendo são cumprimento das Sagradas Escrituras, que está no livro de Daniel, entre outros profetas, que falaram que
nós passaríamos por esse período, né? Período de perseguição, período de tribulação, mas em que em todos esses momentos o Senhor estaria com o seu povo. E devoção e testemunho público. A inspiração do livro de Daniel vai além da devoção pessoal. O seu testemunho nos mostra a sua convicção que está firmada, não somente dentro da Babilônia, mas fora dela. Ele está firmado, o seu coração em Cristo Jesus. Ele conhece as suas raízes, ele sabe de onde veio, e por mais que o tempo passasse dentro da Babilônia, ele não se esquecia de onde ele era. E muitas das vezes o próprio Cristo nos falou que nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós precisamos reforçar isso para os nossos jovens, né? Para que nós entendamos que a nossa pátria não é aqui, mas a nossa pátria é os céus. O Senhor nos colocou nesse mundo para sermos luz, para sermos sal da terra, para fazer a diferença. E quando nós vemos Daniel e seus amigos na Babilônia, nós percebemos que eles foram luz, nós percebemos que eles foram sal. Eles fizeram a diferença diante da aprovação da cova dos leões, diante das perseguições a qual eles sofreram para se dobrar diante de outros deuses. Eles permaneceram de pé diante do Senhor, e o Senhor foi com eles em todas as situações. E eles deram testemunho de servos verdadeiros e fiéis a Deus. E nós precisamos indagar os nossos jovens sobre o testemunho que nós temos dado por onde passamos. Em uma viagem, na nossa faculdade, no nosso trabalho, em lugares diferentes aonde Deus nos coloca. Que testemunho nós temos dado diante do Senhor? Que testemunho que Deus nós temos mostrado para as pessoas? Será que nós temos nos dobrado diante do sistema mundano, nos tornando parecidos? Uma passagem muito interessante, uma das cenas que acontece dentro do livro de Daniel, é quando eles são levados cativos ali pelo eunuco Aspenaz, e o rei, né, impõe que eles sejam alimentados pela ração real, pelo vinho, e se alimentem daquela dieta que ele havia estipulado. E Daniel chega com sabedoria diante do eunuco e pergunta para ele, e faz com que ele não se contaminasse com aqueles manjares. Ele pede: meu Senhor, se o Senhor puder, que nos alimentarmos somente de legumes e água. E aí há aquele questionamento, aquela conversa. O eunuco fica preocupado porque eles pareceriam desnutridos diante dos outros jovens. E aí nós vemos a primeira prova de fé de Daniel. Ele fala: não, meu Senhor, faça esse teste durante 10 dias. Né? Faça esse teste durante 10 dias e o Senhor veja, né? E nos coloque diante dos outros jovens e veja a nossa aparência. Nos separarmos não vai prejudicar a tua função diante do rei, não vai te prejudicar diante do rei. E nós percebemos que dentro desses 10 dias, quando eles colocam ele diante dos outros jovens, eles eram mais robustos, eles estavam saudáveis. Essa foi a primeira prova de fé de Daniel. E eu percebo ali a fé e a certeza que Deus iria nutrir tudo aquilo que ele precisava. Então, nós somos provados diariamente, nós precisamos nos posicionar, assim como Daniel fez naquele primeiro momento e assim conforme a sua jornada no seu livro. A conclusão, meus amados irmãos, da nossa aula de hoje é um modelo. Daniel, ele é um modelo de líder levantado por Deus numa cultura hostil. Na primeira lição, teremos uma visão panorâmica do livro e do seu contexto. E é o início da vida dos jovens hebreus no cativeiro babilônico. Né? O Senhor, ele permite que esses jovens sejam arrancados ali de Jerusalém, permite que eles passem por esse cativeiro e está com eles em todos os momentos. E nós vemos a fidelidade do Senhor com Daniel e com seus amigos e com aqueles que guardavam a palavra do Senhor no seu coração. Aqui, meus queridos amados irmãos, só para deixar para vocês
mais um subsídio, nós vemos no livro de Daniel, é muito interessante que nós vemos essa questão política que se passa, nós acompanhamos 4 impérios, eu quero falar isso para finalizar, 4 impérios que passam ali, né, brigando por poder, por domínio. Nós vemos o Império Babilônico, depois o Império Babilônico é vencido pelo Império Medo-Persa, nós vemos o Império Grego e, por último, o Império Romano até chegar no Senhor Jesus Cristo. Todos esses impérios passaram e a palavra do Senhor, ela permaneceu. E nós continuamos aqui a esperar o nosso Senhor Jesus Cristo. E Daniel, ele nos mostra que nós precisamos ser fiéis em todo o tempo, independente de quem esteja no governo, independente de qual império esteja reinando, o Senhor, ele precisa reinar em nossas vidas e no coração dos nossos jovens. Que você possa reforçar que o Senhor seja rei do coração dos vossos jovens, aonde quer que eles estejam, seja em terra estranha, em terra conhecida, mas que Deus reine sobre cada um dos nossos jovens. Eu agradeço a você que ficou aqui comigo nessa pré-aula, nessa conversa onde nós trocamos algumas informações sobre a nossa revista do 3º trimestre de 2024 da Escola Dominical. E eu me despeço de vocês. Trago um abraço dos nossos presidentes, nosso pastor-presidente, pastor Roberto Weiler, vice-presidente, pastor Adriano Sebem, o nosso superintendente da Escola Dominical aqui de Criciúma, pastor Carlos de Souza, coordenador da nossa ADC TV, Ramon Melo de Oliveira. Hoje, a apresentadora desta pré-aula sou eu, Amanda Palheta, diretor de filmagem, pastor Adriano Fidelis, artes e slides e tópicos, o nosso querido amado irmão Julian Pereira. E não se esqueça de nos seguir aqui no canal ADC Educacional, acionar o sininho e acompanhar as nossas próximas pré-aulas. Deus abençoe. A paz do Senhor.